Seguinte, collab. Eu vou fazer uma collab nova. É só isso, bora pro vídeo. Seguinte, o nome da collab é Collab de For-Si e é simples. As regras são: você tem que lutar contra um personagem da série de For-Si. Só que vão ser 7 personagens que você vai poder escolher. Eu vou citar os personagens aqui e é isso. Eu vou colocar na descrição os status deles e vocês vão ter que escolher. São 7 que você pode escolher para lutar contra. É o seu personagem versus o personagem de For-Si. E eles vão ser Fly, a protagonista, Seven, a antagonista, Hunt, a caçadora de recompensas, o Clown, o Black Hole, no caso do meu personagem, o Tecno e a Star. São 7 personagens. E os status dele, força, agilidade, etc. vão estar na descrição. Tem umas regras que eu vou passar pra vocês, que é: não esquece de colocar o nome, porque fica difícil pra mim depois identificar quem que é. E no começo do vídeo, coloca qual personagem que você vai lutar contra, pra eu ter uma ideia. Eu vou fazer que nem eu fiz na Collab Vector, que no caso eu vou deixar o tempo livre o tanto de tempo que você quiser fazer. Só não faz um negócio de 10 minutos e também não faz uma coisa de 2 segundos. Faz uma coisa de no mínimo uns 10 segundos, por aí. Uma coisa... eu sei que é difícil animar esse tipo de luta, porque os personagens têm uns poderes complexos, eles não vão usar stand, só vai ser o personagem com os poderes deles mesmos. Tem umas observações que eu esqueci de dizer, que no caso são: o Black Hole, no caso, ele vai estar com o Awakening dele, que no caso é esse desenho que eu tô mostrando agora. O Clown vai estar com a nova OC dele, que vai ser apresentada ainda, que no caso é o Clown, com uma capa e uma cartola. E ele tem uma bolsa junto dele, que dentro dessa bolsa tem facas, garrafas de veneno, garrafas explosivas e etc. A Star vai estar normal, e a Fly vai estar com a nova espada dela. Mas se você quiser usar a espada antiga dela, não tem problema. Porque eu sei, a espada dela é um pouco difícil de fazer. Escolhe o personagem que você conseguiu fazer, cara. Porque tem uns personagens que tem umas customs um pouco... como é que eu posso dizer? Difíceis de fazer. Antes que pergunte, não precisa fazer uma custom 100% igual a do personagem que você vai lutar contra. Por exemplo, se você vai lutar contra a Star, por exemplo, a Star usa o quê? Shurikens e uma katana dela de luz. Não precisa fazer a custom, faz com o que você tiver. Se você tiver uma katana simples, já tá bom, é só isso. Se você tiver uma custom simples de Shuriken, pode usar. O importante é você fazer a animação e ela ficar legal, pra você ter chance de ficar no pódio ou entrar no vídeo, no caso. Porque talvez eu não consiga pegar todas as animações que as pessoas vão fazer. Resumindo, os poderes dos personagens são: o Black Hole consegue criar buracos negros e manipular do jeito que ele quiser. Por exemplo, ele pode criar um buraco negro do tamanho que ele quiser, praticamente. Se ele quiser criar um buraco negro do tamanho de um prédio, ele pode criar. Ele pode também criar buracos de minhoca, que são que ele pode viajar dentro deles e pessoas também podem viajar dentro deles. Pessoas que ele autorizar, entre aspas, porque senão a pessoa é destroçada lá dentro. E ele também pode usar buracos negros como para puxar pessoas com a densidade de um buraco negro. E ele também pode usar buracos brancos, que seriam tipo bombas de impulso, que ao invés de puxar para dentro, repele. Black Hole tem uma segunda habilidade que chama vazio. Esse vazio ele pode tomar a forma de qualquer coisa, desde uma espada, pistola e etc. Esse vazio, ele pode apagar qualquer coisa da existência com simplesmente tocando alguma coisa. Se o vazio engloba algum objeto que seja uma arma, ele vai tomar a forma dessa arma e o Black Hole pode usar essa arma. Ele ativa o vazio e se essa coisa estiver armazenada no vazio, ela toma a forma. Se o Black Hole quiser que vira uma espada, vira. Só que se encostar em alguma parte do seu corpo, essa coisa não vai ser cortada, ela vai sumir da face da Terra. O Black Hole não usa essa habilidade muito, só quando ele tem muita necessidade de usar, ou seja, quando o oponente é muito forte ou quando ele está quase morrendo.
O Black Hole tem uma certa fraqueza com água, porque do planeta dele de onde veio, o planeta era muito perto da estrela. Logo, naquele planeta fazia muito calor. E o Black Hole tem muita resistência com fogo. Contra a água, ele fica mais fraco. O Black Hole não é absoluto, dá pra matar ele sem água. Mas se o seu personagem, se for numa luta oceânica, o Black Hole vai ficar mais fraco e fica bem mais fácil de matar ele. O Black Hole não tem fraqueza a gelo ou a gás, ele só tem fraqueza em específico à água. Tirando isso, o Black Hole ele tem resistência ao fogo, ou seja, se o seu personagem controlar o fogo, vai ser bem mais difícil de derrotar o Black Hole. Passando para Fly. A Fly é uma samurai barra ninja que usa uma espada que é em formato de borboleta e ela usa uma coisa chamada Butter. E essa Butter, ela consegue sincronizar com a espada e com isso ela consegue desacelerar o tempo na visão dela. Mas na visão da outra pessoa, o tempo continua normal, a Fly só tá rápida. E quando esse time skip acaba, a Fly ela volta em algum outro lugar de onde ela andou durante esse time skip. E na hora que acaba esse time skip, se ela passar a espada em alguma coisa, ela corta. Não importa o que seja. Clown, quando pequeno, tinha muito trauma de palhaço, mas quando ele cresceu, ele não tinha nada para ele fazer. Se ele não arrumasse um emprego urgente, ele iria morrer. Então ele decidiu aceitar aquele emprego de palhaço. Só que como ele tinha muito medo de palhaço quando ele era pequeno, acabou acabando com o psicológico, com a mente dele. Então ele acabou deixando tomar por esse lado e hoje em dia ele é um assassino em série. Clown viajou para Londres e lá ele ficou fascinado. Então ele tomou os costumes de lá. Por exemplo, 6 horas da tarde, ele não perde por nada a sua hora do chá. Hunt. Hunt é uma caçadora de recompensas muito forte que usa uma sniper. Essa sniper contém vários tipos de munições. Por exemplo, munição que deixa o inimigo fraco, deixa o aliado forte, cura. Tem munição de espinhos venenosos que explodem no ar mesmo. E tem uma munição muito absurda que crava na tua alma e só mesmo exorcistas podem tirar, ou magos também. E quando essa munição crava na tua alma, a Hunt define um tempo de vida pra você. Ela fala assim, você tem mais 1 minuto de vida. E quando acabar esse minuto, já era. Você morre sem mais ou nem menos. Star. A Star é uma ninja noturna que consegue fazer cortes em 360 graus. É isso. Ela consegue ver o ambiente que ela está em 360 graus. E ela pode fazer um corte aonde ela bem entender. Se você estiver atrás de uma parede, ela pode fazer um corte ali. Simplesmente sim. Mas ela não pode ver através das paredes. Por exemplo, se for um murinho, ela consegue fazer um corte atrás desse murinho. Agora, se for um muro completo, ela não consegue fazer. A não ser que ela passe pela porta, né, pelo buraco onde tem nesse murinho. Aí sim ela vai conseguir fazer um corte depois desse muro. Seven. A Seven é uma mutante que tem uma cauda e ela é cega, é isso. Ela consegue se orientar pelos batimentos dos corações e pelas pessoas em volta. E ela só sai jogando a cauda dela por aí e sai cortando com a lâmina que tem na ponta. A Seven tem um fantasma que fica do lado dela que chama Kamuri. E ela pode absorver a Kamuri e quando ela absorve, ela fica na sua forma final. Seven True Power. A Seven na forma True Power, ela bufa os atributos dela, tanto força, agilidade, etc. E ela ganha outras habilidades, como ela consegue entrar debaixo da terra, consegue criar tentáculos. E a Seven, ela consegue ver, mas ela perde a capacidade de ouvir. Por último, nós temos o Tecno. O Tecno, ele é um ciborgue que tem armas futuristas, mas de vista ele é um humano normal, mas ele pode ativar a armadura dele com direito a botas a jato, lança-mísseis, lasers e etc. O Tecno tem uma segunda habilidade que ele pode diminuir a opacidade do corpo dele. Ele pode ficar invisível, mas não 100% invisível. Você consegue ver meio que um contorno de onde ele tá, meio que uma distorção ali na parede. Ele fica quase 100% invisível, mas dá pra ver se você olhar bem. É tipo aqueles vidros claros, nem parece que tá ali, mas tá. Agora que eu apresentei pra vocês todos os personagens que estão disponíveis para essa collab, é só você escolher o personagem que está disponível para essa collab. Não
vale escolher algum personagem que eu não falei aqui, por exemplo, o Pixelion. Ele tá na série? Ele tá, mas ele não tá disponível. Tem personagens que estão na série? Estão, mas não estão disponíveis. Eu escolhi os clássicos. O prazo da collab começa hoje, dia 24 de janeiro, e termina dia 5 de fevereiro, no sábado. É isso e até a próxima. Tchau.